retrospectiva e compromisso. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, preserve-a ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha esterco. Se vier a dar fruto, bem está, se não, a mandarás cortar. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Às vezes temos dificuldades para entender o que Jesus buscou ensinar com esta parábola. Olhando os capítulos anteriores a este texto, passamos a ter uma noção que Jesus falava dos desvios de propósitos de Israel para com Deus, ou seja, dos propósitos de Deus para com Israel. A vinha é o mundo, Deus é o dono da vinha, o povo de Israel é a figueira, Jesus é o Senhor, o intercessor, para preservar a vinha com todos os cuidados necessários até um limite de tempo para produzir fruto. O fruto significa o exercício fiel dos propósitos de Deus para os quais o povo de Israel foi escolhido. Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, registrou a lamentação de Jesus sobre a destruição de Jerusalém por rejeitá-lo como o seu Messias. Esse fato predito por Jesus aconteceu 37 anos após, isto é, no ano 70, quando o segundo templo foi destruído e os judeus, a figueira, foram dispersos para as nações pelos romanos. Jesus, após proferir a parábola, entrou no templo, reagindo de forma dura, chamou a atenção do povo para voltar aos propósitos de Deus, para o templo como casa de oração e não como covil de corruptos e ladrões. Lucas 19, versículos 45 e 46. A igreja e a vinha. No propósito de Deus, a extensão das atividades do povo de Israel limitava-se Judeia, Samaria e Galileia, um pequeno pedaço do planeta Terra. Atos 1:8 registrou Jesus antes da sua ascensão ao céu, prevendo a formação da igreja pelo Espírito Santo e estabelecendo todo o planeta Terra como campo de ação missionária da sua igreja. Assim sendo, a vinha não seria somente Jerusalém, Judeia, Samaria e Galileia, mas todas as nações da terra. A parábola da figueira e a igreja. Assim como a figueira, por força da sua própria natureza, tinha que produzir figos, Jesus deu à sua igreja a natureza do testemunho da pregação do Evangelho em todas as nações, resgatando vidas para o reino de Deus. Os apóstolos de Jesus tiveram 2 períodos distintos: o período antes e pós-Pentecostes. No período antes do Pentecostes, a vida cristã dos apóstolos era teórica. Por isso, nas horas difíceis, eles tinham muito medo. Foi por causa dessa fé teórica que, na hora da prisão de Jesus, eles fugiram de medo, como também o apóstolo Pedro negou a Jesus 3 vezes. A partir do Pentecostes,
o Espírito Santo colocou neles a natureza de Jesus, os quais, mesmo diante das constantes ameaças, eles batiam de frente com as autoridades religiosas, se dispondo até mesmo morrer pelo nome de Jesus. Assim como a natureza da figueira era produzir figos, também a natureza do cristão, testemunhar de Jesus na pregação do Evangelho, na conquista de almas para o reino de Deus. O caráter de Cristo na vida do cristão. Isso não é algo fabricado, e sim a natureza de Cristo erradicada no cristão. A natureza de Cristo no cristão é vista pelos frutos, ou seja, pelo testemunho que produz. Como na parábola da figueira, Jesus nos ensina que é impossível haver cristãos sem a natureza de Cristo. Pode sim haver evangélicos, religiosos. Um tempo foi dado à figueira para que cumprisse a sua natureza, produzir frutos. Dentro de mais um ano, se a mesma não produzisse os frutos de acordo com a sua natureza, ela seria cortada. Isso se cumpriu com Israel, que foi tirado da história para dar lugar à Igreja de Cristo, que cumpriria a promessa de Deus a Abraão, abençoando a todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Estamos transpondo o percurso do ano 2020 para o ano 2021. É hora de darmos uma olhada no nosso passado cristão para ver onde falhamos e aproveitarmos o pouco tempo que nos resta para rever nossos conceitos cristãos, permitindo a natureza de Cristo em nós para produzirmos os frutos do testemunho na pregação do Evangelho. Talvez não tenhamos mais um ano de tolerância. O arrebatamento poderá acontecer bem antes. A hora de rever os conceitos espirituais cristãos é agora.